Bom, gente, continuando, né, a segunda parte do relato de parto. Demorei a gravar, mas estou aqui. Deu um probleminha no vídeo que eu já tinha gravado, aí eu tô regravando de novo. Mas enfim, gente, eu tava contando pra vocês, né, que a gente ia sair na segunda-feira. Ganhou ela na sexta, então ia ficar sábado, domingo. Sexta, sábado, domingo eu sairia na segunda-feira, né? Mas aí que começou tudo, aí começou o estresse, começou a me deixar muito mal, né? Mas antes de eu entrar nisso, eu quero contar algumas coisas pra vocês que eu esqueci no vídeo passado. Gente, me perguntaram, assim que eu postei o vídeo, né? Me perguntaram, né, uma inscrita aqui do canal, ela me perguntou o seguinte: não viu na ultrassom, né, não teve um acompanhamento, tipo assim, sabe? E gente, eu tive todo o acompanhamento, né, as ultrassons eu fiz todas, e todas, gente, todas as ultrassons estavam que ela estava com peso ok, acima de 2 quilos, né, tava com peso bom, né, pela a gestação ali, né, a idade gestacional, então eu tava com peso ok, tudo certo. Ela nasceu na sexta-feira. Na quarta-feira, antes, né, na quarta-feira, eu fiz uma ultrassom, gente. Nessa ultrassom, a única coisa que aconteceu de toda ali a ultrassom ali foi que a médica, ela achou que a cabeça da neném era muito pequenininha. Até então, nossa, ela me passou um apavoramento assim, ó, horroroso, que eu fui correndo na minha médica pra saber o que tava acontecendo. E ela falou assim: não, tá com os valores tudo ok, o peso tá ok, tá, os valores, as medidas tá tudo certo, pelo menos o que colocou aqui pra mim no resultado da ultrassom tá tudo certo. E só isso, gente, pra vocês terem uma noção, na ultrassom, na quarta-feira, gente, tava com 2,7 kg. A neném tava com 2,7 kg. Então, assim, e aí, na sexta-feira ela nasce com 1,930 kg. Então, por isso que eu falo que eu não acredito mais em ultrassom, tá? É claro que a gente não pode confiar 100%, porque eles medem ali pelo tamanho do fêmur, né, da cabeça, aí faz todo um cálculo ali e joga ali no coisa ali o tamanho e o peso do bebê, né? Mas eu não acredito mais em ultrassom, sabe? Em relação a bebê, é uma coisa pra mim que eu não acredito, porque como que um bebê vai perder mais de 1 quilo praticamente em menos de um dia? Porque eu fiz a ultrassom na quarta-feira e na sexta eu ganhei ela. Então, assim, eu perguntei depois que ela nasceu, né, que a gente levou ela no pediatra, eu falei assim, doutor, pra pediatra dela, né, eu falei: doutora, tem a possibilidade dela perder tanto peso em pouco tempo, em um dia? Ela falou: não, provavelmente foi um erro, né, que aconteceu. Então, né, eles se baseiam em tamanho. Então, se na hora de medir colocou um trenzinho errado, já erra tudo. Então, pode ter sido isso que aconteceu. Então, a gente achava que o peso dela tava bom, porque eu sempre achei que o peso dela era baixo, né, porque minha barriga não cresceu muito. Eu tinha barriga, mas não cresceu tanto, sabe? E então, assim, eu sempre achei ela com peso mais baixo, né, e tal, mas eu não sabia que tava tão baixo assim, tá? Então, continuando, quando chegou ela nasceu na sexta, quando chegou no domingo, gente, a médica lá da maternidade, né, a pediatra da maternidade que tava de plantão, ela veio conversar comigo e falou: olha, a gente não vai poder liberar ela porque ela tá com peso baixo, a gente só pode liberar acima de 2 quilos. E me explicou um monte de coisa lá e tal, ela tá bem, mas só o peso que tá baixo. Ok, tudo bem, ali eu já fiquei desesperada, né? Porque, gente, ficar numa maternidade, no hospital, sem um acompanhante,
pra poder te ajudar a levantar, você cortada, né? Cortada, você tá costurada, mas você tá cortada, né? Sem poder te ajudar, alguém pra te ajudar a levantar, pra te dar um apoio, pra pegar neném pra você poder tomar um banho. É muito ruim, gente, é muito ruim. Ficar no hospital já é ruim, e sem uma pessoa ali te ajudando é pior ainda. Então, ali eu já fiquei meio assim. Chegou na segunda-feira eu com a esperança de que a gente ia embora, né? Mas sabendo que não, né, gente? O bebê não ganha peso assim tão rápido. Era mais de 200 quilos pra ela ganhar em um dia. Então, né? Mas tinha esperança. Aí, chegou na segunda-feira, a gente não saiu. Chegou na terça, também não. E na quarta-feira, gente, eu não vou saber os dias certinho, mas se eu não me engano, foi na quarta-feira. Como a gente estava fazendo de tudo para poder fazer ela ganhar peso, né? O meu leite sempre foi um leite muito fraco. Ah, mas não existe leite materno fraco? Existe o meu. Porque é incrível. Chega um tempo, ele para, acabou, nada resolve. Remédio não resolve, nada, gente. Nada. E também juntou que eu estava com anemia, né? Então desandou tudo, né? Então nada fez o leite render ali, né? Mas lá na maternidade eu tive que tirar a última gota do meu leite para poder, né, fazer ela mamar pra gente poder ir embora, né? Mas enfim, aí na quarta-feira, como a gente tava tentando muito fazer ela ganhar peso, né? Cada dia, em torno de umas 9 horas da manhã, eles buscavam os bebês, davam banho e pesavam, né? Fazia toda uma avaliação. E cada manhã eu ficava com esperança de que ela ia ter ganhado peso e a gente ia embora. Mas não, gente. Cada dia que passava, a gente não ia embora, sabe? E na quarta-feira, aconteceu um episódio que me deixou assim muito, mas muito com os sentimentos à flor da pele, sabe? Primeiro, né, cedo, de tarde, cedo, sei lá, eu descobri, né, observando que tinha um caso de Covid na maternidade, porque estava todo mundo, as enfermeiras, tudo cochichando, né? E tinha uma sala que estava escrita interditado. Eu falei, gente, isso é caso de Covid. Beleza, tudo bem. Quando foi uma certa hora lá, chegou uma enfermeira dentro do quarto, 2 enfermeiras, e falou assim, vocês colocam máscara, que não sei mais o que, e falou um monte de tenharada lá, e falou assim, nós recebemos de 2 a 3 grávidas com Covid todos os dias, e paraná. Beleza, aí que eu fiquei mais puta ainda, fiquei mais nervosa, porque como assim, né? Caso de Covid aqui, né? Fiquei louca da vida, né? A gente, dentro do quarto, eram 4 camas, né? Então, geralmente ficavam todas as camas ocupadas. A gente lá não usava máscara assim dentro do quarto, só para poder sair do quarto, né? Pro corredor que a gente usava máscara, que a gente ficava que é trem. 24 horas, misericórdia. De vez em quando alguém ia conversar com a gente colocava tudo mais. Mas quando tava ali só nós, nós não colocava, sabe? Enfim, aí essas 2 enfermeiras já falou isso. Beleza. Quando foi à noite, eu passei muita raiva. Por quê? Como era um caso de fazer a neném engordar, ela tinha que mamar na hora certa. Aí o que aconteceu? Chegou, era pra ela mamar, eu acho, umas 2 horas da manhã, por aí. Acho que umas 2 horas da manhã era pra ela mamar. Gente, eu dei meu peito. Eu dei. E eu vendo que ela não tava satisfeita com aquilo, sabe? Então tinha que dar o complemento pra ela. Era o horário de dar o complemento, né? Porque eu intercalava o meu leite com o complemento, né? A médica que receitou isso. Enfim, então eu tinha que dar o complemento pra ela, né? Enfim, chegou esse horário, que era o horário dela mamar. A gente tem que bater numa porta, né? Esperar as enfermeiras virem
pra poder pegar o neném e levar pra lá. Aí o que aconteceu? Eu bati nessa porta pra chamar essas enfermeiras. Gente, bati, esperei, deu peito, bati, esperei, deu peito. Eu já tava sem leite, meu peito já tava murchinho. E eu esperei, gente, eu esperei. Mas como eu esperei, e desesperada, porque ela já tava começando a ficar estressada, né, com fome. E aí tinha uma enfermeira das mães, né, eu peguei e falei assim, entra lá, pede pra uma enfermeira vir aqui, né, e tal. Aí ela virou pra mim e falou assim, olha, tá tendo muito parto, né, e ela está ocupada, mas daqui a pouco, espera uns 15 minutos, daqui a pouco elas vêm. Beleza, esperei, bati, dei o peito. E, gente, foi assim, horrível, porque eu queria ir embora, né, daquilo ali, sabendo que tinha um caso de Covid, eu queria ir embora. E a neném tava bem, só precisava ganhar peso. E o que eu tava fazendo, eu dei o meu máximo, e eles que tinham que fazer alguma coisa pra ajudar a gente, né? Ainda acontece um trem desse, a enfermeira não vem pegar a minha filha pra poder mamar, né? Aí tá, era 2 horas a hora que ela tinha que mamar. Se eu não me engano, ela foi pegar 2 horas depois, era 4 horas da manhã, a hora que a enfermeira veio e pegou os bebês da maternidade inteirinha pra depois pegar ela pra poder mamar. Pegou a neném, levou lá pra dar o mamar, né? E no outro dia, né, de manhã, né, porque já tava de madrugada, de manhã, eu fui e contei pra minha mãe, né, o que tinha acontecido. Não conversei com ninguém lá, contei pra minha mãe o que tinha acontecido, né, e falei assim, olha, não, se é pra fazer a neném ganhar peso, né, eles tinham que dar mais atenção, pegar ela pra dar mamar, né, e tal. E nisso minha mãe também ficou puta da vida, porque, gente, eu não sei se vocês vão conseguir me entender, sabe, entender a minha cabeça. A gente já tava lá, isso aconteceu na quarta-feira, então a gente já tava lá sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, já 6 dias na maternidade, né? Então, pensa só, em casa tinha sua mãe, seu marido, sua filha que não comia direito, que te ligava, que na hora que te ligava, chorava, né? E você chorava junto. O marido nunca, tomara que ele não assista esse vídeo, mas nunca, que todas as cirurgias que eu fiz, que eu fiquei no hospital, ele me ligou chorando, sabe? Então assim, tinha todo mundo aqui, né? Ao mesmo tempo que tava com saudade, tava preocupado. Então assim, você lá sabendo, gente, tenta me entender. Você se coloca no meu lugar. Você sabe que sua filha está bem. Ela estava bem. Ela não tinha nenhum probleminha, gente. Nenhum problema. Nenhum. A única coisa que ela tinha era o peso baixo, mas a saúde dela estava ótima. É claro que peso baixo é preocupante, gente, eu sei. Mas na era que nós estamos vivendo com o Covid, a gente lá sendo o hospital sendo um lugar mais propício a pegar essa doença, aí um bebê com baixo peso ficar num ambiente daquele, ainda recebendo mães grávidas com Covid, é claro que elas têm que fazer o parto delas e tudo mais, mas tem que ter uma estrutura para isso, e lá não tem uma estrutura para isso, né? Então assim, não, gente, eu não sei se vocês conseguem me entender, sabe? Na minha cabeça só ficava uma coisa: a minha filha tá bem, ela tá com saúde, ela tá assim, não tem nenhuma doença, a única coisa que é o peso dela baixo, e ainda me acontece uma coisa dessa de uma enfermeira, a gente depender de uma enfermeira e uma enfermeira não pegar a minha filha poder mamar, né? Então assim, gente, aquele dia foi muito estressante, muito. Depois que a mulher falou do Covid, aí que eu fiquei mais mal ainda.
Aí tá, no outro dia eu fui contar pra minha mãe foi bater lá na maternidade e contou tudo que aconteceu, né? E aí, gente, quando a gente abre a boca, é que as coisas acontecem, viu? O que que aconteceu? Depois que minha mãe saiu de lá, veio o chefe dos enfermeiros, não, minto, veio a secretária lá da maternidade primeiro e falou assim, olha, se acontecer de novo, você vai lá na frente, me chama, ou então chama o chefe dos enfermeiros que vai vir conversar com você. Então, se acontecer de novo, você vai lá e fala com a gente. Desse jeito. Depois veio o chefe dos enfermeiros e conversou comigo, falou que se acontecer de novo, eu posso ir procurar ele na sala dele, ou então ele lá na frente, pra poder chamar e tudo mais. Gente, depois disso, eles começaram a me tratar assim, ó, na mão. Sério. Juro, gente. Pra vocês terem uma noção, depois desse acontecido, à noite eram esses 6 dias que a gente já tava lá. À noite era a pior hora do dia, porque eu sabia que poderia acontecer deles não virem pegar minha filha pra mamar. E aí começou que à noite elas que me acordava quando eu perdi a hora, porque eu tinha que colocar meu celular pra despertar, pra poder dar mamar pra ela, levar ela pra mamar, enfim, então eu tinha que colocar meu celular pra despertar. Quando eu tava com muito sono e às vezes passava, né, o despertador passava, elas me acordavam. Então toda hora, gente, que era a hora da menina mamar, elas iam lá, pegavam a menina e levavam pra mamar. Depois disso, depois que minha mãe foi lá reclamar, sabe? Então por isso que a gente tem que abrir a boca. Essa é a realidade, sabe? Mas enfim, depois disso, né, como elas estavam vendo que ela tava ganhando assim pouco peso, não tava ganhando muito, ganhava 5, 10, 20 no máximo, gente, no máximo. Aí a médica, ela receitou uma fórmula especial, uma fórmula diferente, que é uma fórmula que é só dada em neonatal. E o que essa fórmula é? Eu tenho que tirar o meu leite, entregar para elas colocam a fórmula dentro do meu leite, tem que ser no leite materno, e aí vai e dá para a criança, pro bebê. Como elas estavam dando a fórmula normal na seringa, era muito difícil. Uma enfermeira do dia, porque as enfermeiras do dia é um amor. Uma enfermeira do dia, ela virou pra mim e me contou isso, que era dado na seringa, só que a Dandara não tava pegando direito a seringa, então ficava muito tempo tentando fazer ela mamar, e às vezes ela não mamava direito. E aí, uma outra enfermeira falou pra mim comprar uma bombinha pra poder tirar leite. Então, o que aconteceu? Eu pedi o Jesus pra levar pra mim uma bombinha, as chuquinhas dela, né, as mamadeiras dela, pra caso precisar ter lá. E precisou. Lembra, gente, não sei se vocês assistiram, mas o Jesus comprou uma chuquinha pequenininha. Ela é pequenininha mesmo, é a mini mamadeira. O biquinho redondinho, bem pequenininho. E eu tinha ela lá, ele levou pra mim. Daí, eu falei assim, eu não posso dar pra ela, não. Porque eu levo o leite pra lá, né? Entrego o leite pra elas e elas, né, me devolve e eu dou pra ela. E assim foi, gente. Eu comecei a dar a chuquinha pra ela, né? E ela começou a mamar tudo. Então, eles deixaram. E então, eu tirava o meu leite, era de 3 em 3 horas, se eu não me engano, de 3 em 3 horas eu tirava não, de 2 em 2 horas. Ai, não, pera. De 2 em 2 horas eu dava o meu leite e de 3 em 3 eu dava a fórmula pra ela. Quando eu só dava essa fórmula pra ela, né, quando eu não tinha leite, mas era mais o meu leite, de 2 em 2 horas era o meu leite. E caso eu não tivesse, era a fórmula. Aí quando era a fórmula, eu tirava o meu leite, dava pra elas colocavam a fórmula lá e me entregavam de novo, eu colocava na chuquinha e dava pra ela e ela mamava. Então foram assim, gente, depois da quarta-feira, começou na quinta-feira, essa fórmula especial pra ver se ela ganhava peso.
E foi. Gente, chegou na quinta, sexta, eu já tava muito estressada, pé da vida, com muita dor. Por quê? A maca, gente, a cama lá é alta. Eu não tinha alguém pra me ajudar a levantar, né? Porque a cama é assim. Às vezes eu deixava ela assim, né? Mas mesmo assim eu fazia muita força pra levantar. Cada vez que eu levantava, gente, era um choque. Um choque na barriga que vocês não têm noção. Eu acho que só quem passa por isso sabe. Gente, nossa, muito ruim. Pra tomar banho, eu tinha que pedir alguém das meninas, das mães lá, pra ficar de olho na neném. Então eu dava mamar pra ela, fazia ela dormir e já tomava banho, porque de medo dela acordar e ninguém dá assistência pra ela, sabe? Então assim, nossa, eu tava muito estressada, sabe? Por fim eu já não tava comendo direito, eu já tava muito triste, sabe? Eu só chorava. Quando alguém daqui me ligava, eu chorava. Então assim, eu já não tinha, sei lá, não sei explicar pra vocês, sabe? Na minha cabeça só passava isso: a minha filha tá bem, ela só tá com o peso baixo e aqui a gente tá correndo o risco de pegar essa doença louca, né, do Covid. Então foi assim, foi muito ruim, muito, gente, foi muito ruim. E os acontecidos, sabe? Tudo que aconteceu lá juntou, assim, sabe? Cada dia ia aumentando mais os acontecidos, sabe? E cada resposta de não, você não vai pra casa, era horrível, era horrível. Eu sei que a gente tava ali pela saúde dela, eu sei disso. Só que o que a gente tava fazendo, vê se vocês conseguem me entender. O que a gente estava fazendo ali na maternidade, eu poderia fazer em casa melhor ainda, gente. E foi o que aconteceu. Porque depois que a gente chegou em casa, ela ganhou tanto peso, gente. Tanto peso, tanto peso. Vocês não têm noção, não. Então, assim, nossa, enfim. Chegou, então, passou quinta, sexta, chegou no sábado. Tava todo mundo já estressado. Minha mãe foi lá na maternidade tentar conversar lá com eles pra ver se não podia liberar ela, né? Porque ela não tinha atingido ainda, esse tempo todo ela não tinha atingido 2 quilos. Minha mãe ligou pro Deus e o mundo e nada deles. Tipo assim, o que eles falavam pra minha mãe é que realmente não podia liberar ela com menos de 2 quilos, né? Que tinha que esperar mesmo. E minha mãe tentou conversar lá com um outro chefe lá. E aí esse chefe não resolveu nada também, não podia resolver nada. Ele conversou comigo por hora, gente. Ele tirou todas as mães de dentro da sala, do quarto, e ficou eu, ele e a enfermeira. E nós conversou, e ele conversou comigo, e falou um monte de trem, e papapá. E lembra, gente, do caso lá do Covid que as enfermeiras falou? Eu fui e comentei com outra enfermeira, essa enfermeira comentou com a chefe dela veio conversar comigo e falou assim: quem que te contou isso? Quem que te falou? Porque não é verdade. Eu liguei pro secretário não sei o que e não é verdade. Não aconteceu isso, a gente não recebe mães grávidas com Covid. Aconteceu uma única vez só. E a gente não sabia, só foi saber depois. E teve todo um preparamento e paraná. Aí o que acontece? Eu fiquei como mentirosa. Por quê? Quando eu contei isso para outra enfermeira, né, dias depois, não tinha como eu provar que as enfermeiras falou isso, porque todas as outras mães que estavam no quarto no dia já tinham ido embora, tinha sobrado só eu. Então acabou que eu fiquei como mentirosa, mas que as enfermeiras falou que recebia de 2 a 3 grávidas com Covid no dia, é verdade, gente. Elas falaram. Eu não contei pra minha mãe nem pro Jesus pra não deixar eles preocupados. Mas aí no sábado eu já tava tão estressada que eu contei pra minha mãe. Foi aonde que ela ficou mais louca da vida e foi pediu, sei lá, sabe, tentar tirar a gente de lá. E nisso o Jesus também foi lá na maternidade.
conversou, chegou a ameaçar eles que eu tirar eu e a Dandara de lá da maternidade. Mesmo se eles não tivessem dado a alta pra ela, ele ia tirar a gente de lá. É errado, gente, eu sei, é errado. Eu fiquei muito preocupada com isso, mas morrendo de medo de acontecer, porque se acontecesse ele poderia ser preso, né, por isso. Mas enfim, aí esse enfermeiro que conversou comigo um tempão, ele falou assim, olha, não pode tirar ela daqui, não pode, só pode tirar o bebê daqui se for para outro hospital. E o outro hospital tá mais propício a pegar o Covid, né? Porque provavelmente os hospitais estavam com mais casos, né? Então, ele falou, não tem como, não tem o que faz. E eu fui, gente, argumentei. Eu argumentei tanto, eu nunca argumentei tanto na minha vida. Igual aquele dia. Eu falei tanto, eu tentei fazer eles entenderem tanto o meu lado, sabe? Ela tá bem, ela só tá com o peso baixo. O que faz aqui eu posso fazer 1000 vezes melhor em casa. E nada, gente, nada mudou, né? E outra coisa, por causa do Covid, eles não deixaram o Jesus e a minha mãe entrar lá no hospital, né, pra ver a gente. Então, eles não podiam ver a gente. A gente só tinha contato por foto e por chamada de vídeo, ou ligação, ou por mensagem. Então, ver ali, eles não podiam ver. Eles não podiam entrar lá dentro, né? Então, é muito complicado. Enfim, como eu falei pra vocês, né, o Jesus deu uma ameaçada ali neles, né? Falou assim, se eles não liberar ela até amanhã, no domingo, eu vou buscar ela, eu vou vir pegar elas, que não sei o que, não sei o que. E aí, gente, chegou no domingo, não sei se eles levaram a sério ou se era pra realmente tirar, ou era pra dar alta pra gente. Mas aí pegaram a neném, né, pra dar banho e pesar. E quando foi em volta de umas 10 horas, 11 horas, se eu não me engano, chegou uma médica lá e deram alta pra gente. Nossa, foi um alívio. Foi um alívio. Depois de 9 dias na maternidade, foi um alívio, gente. Foi um alívio. Foi assim, a melhor coisa que aconteceu foi ela ter dado alta pra gente. Porque eu tava com esperança de que a gente ia só sair lá pra quarta-feira, quinta-feira. Mas aí a gente saiu no domingo. E foi assim, maravilhoso. Na hora que ela me deu os papéis, gente, que ela foi me explicar, e eu já arrumei assim os trem tudo no 12. Falei assim, amor, vem me buscar agora e papapá. E eu ansiosa pra ele chegar logo, de medo, né, deles não deixar a gente sair, né? Foi um engano. Mas não, aí a gente saiu e veio pra casa. E aí que começou a melhorar tudo, né, gente? Ela começou a ganhar peso, ela cresceu, ela tava bem, sabe? Então, depois que a gente veio pra casa, mudou tudo. Mudou tudo mesmo. Só que eu ainda me pegava na maternidade, sabe? Eu aqui em casa, eu ainda me pegava lá na maternidade. Eu achava que eu ainda tava lá. Tinha um dia que eu ficava muito triste aqui, porque eu achava que eu tava lá ainda. Que ia chegar à noite e não ia ter ninguém pra dar mamar pra minha filha. Que as enfermeiras não iam vir buscar ela pra dar mamar, sabe? Isso aconteceu uma vez só, mas foi uma vez pra ficar marcado, sabe? Pra vocês verem o tanto que é um caso assim de descaso mesmo. No outro dia, eu contei pra enfermeira boa, né? Porque era uma enfermeira anjo, sabe? Eu contei pra ela, ela falou assim, olha, ontem não teve muito parto. Não teve parto ontem. Então, assim, a gente fica pensando, ou elas estavam dormindo, nada contra a enfermeira dormir, mas pelo menos fica uma acordada para dar assistência. Ou elas não queriam vir mesmo.
Então, é muito complicado, viu? Muito, muito, muito. Mas graças a Deus a Dandara tá bem. Apesar dela ter feito lavagem no estômago, ter ficado com oxigênio à noite, ter tomado soro, apesar de tudo, tudo, ela tá bem. Ela tá muito bem. Muito, 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 muito bem. Engordando cada dia. Tá esperta, gente. Essa menina é muito esperta. Muito. Ela é miúda, sabe? Ela é miudinha pra idade dela, que ela vai fazer 4 meses. Mas ela é um bebê muito ativo, muito. Eu fico vendo fotos de outros bebês com a idade dela e os outros bebês tá enorme e ela tá pequenininha, mas ela tá dentro, assim, do que ela nasceu, ela tá muito pesadinha, ela tá muito, com peso muito alto, ela tá muito bem, sabe? Então, graças a Deus, viu? Porque eu não consegui fazer o Jesus vir contar pra vocês, mas no pensamento dele, depois que ele viu ela na incubadora, ele achou que ela não ia sobreviver à noite. Dizendo ele que tava esperando alguém ligar pra ele falando que ela tinha ido embora. Então, assim, foi muito difícil pra mim lá dentro, mas também foi muito difícil pra quem tava de fora, né, preocupado. Então, cada dia que ela ganhava um pezinho, era uma felicidade. E quando ela não ganhava, era uma tristeza. Mas foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E hoje estamos aqui. Ela vai fazer 4 meses amanhã. E tá muito bem.